falar de assuntos relacionados com reações de oxidação-redução. Comecemos com uma simulação. Nós aqui temos um bocado de zinco, portanto está no estado sólido, é uma estrutura metálica e está numa solução aquosa onde existem íons Cu2+, portanto cationes cobre duplamente positivos. Se estes cationes cobre tiverem possibilidade de mover-se, e têm, porque estão em solução aquosa, vai acontecer o seguinte. Ora, o que aconteceu foi que o íon cobre se dirigiu a um átomo de zinco, da camada mais externa, vai-lhe retirar 2 eletrões, ele passa a pertencer, o cátion cobre, passa a pertencer à estrutura metálica, transformando-se em cobre metálico, e o átomo de zinco, ao ceder os 2 eletrões ao cobre, passou ele para a solução aquosa, dizendo nós que ficou num estado aquoso. Houve aqui, como se viu, e se vai continuar a ver, uma troca de eletrões. Lá está. O íon cobre dirige-se para o metal, zinco, retira-lhe 2 eletrões, passa a cobre metálico e o zinco passa para a solução em Zn2+ aquoso. Exatamente o que aconteceu aqui está traduzido por esta equação de oxidação-redução. Nós temos zinco no estado sólido, que coexiste com íons CO2+, numa solução aquosa. O que é que vai acontecer? Bom, os cationes CO2+, vão atacar os átomos de zinco, atacar obviamente quimicamente, os átomos de zinco, vão-lhe retirar 2 eletrões, por isso o zinco fica Zn2+, e eles recebem esses eletrões e passam a Cu. Há uns nomes, umas designações que agora é necessário aqui fazer a atribuição. Ora bom, nós dizemos que o zinco se oxidou, porque perdeu eletrões, passou a Zn2+, e simultaneamente o cobre reduziu-se, porque passou de Cu2+ para Cu. Vamos aqui ver isto tudo condensado numa tabela. Portanto, o fenómeno que aconteceu foi este. Foi a oxidação do zinco, porque perdeu eletrões, e a redução do cátion CO2+, porque ganhou eletrões. Ou seja, o zinco perde eletrões. Passou de Zn a Zn2+. Se perde eletrões, oxida-se. Perder eletrões é oxidar-se. O zinco, nesse caso, vai fornecer eletrões. Se vai fornecer eletrões, que funciona como o agente que vai provocar a redução, ou seja, é um agente redutor. O seu número de oxidação aumenta, pois o zinco tinha número de oxidação 0 e passa a ter número de oxidação mais 2. O que é que acontece com o cátion Cu2+? Bom, o cátion Cu2+, no processo, ganhou 2 eletrões. Transformou-se em cobre metálico. Quem ganha eletrões, dizemos que se reduz. E falo sempre à custa de alguém que se oxida. Portanto, quem se reduz é o agente oxidante, ou seja, designa-se por agente oxidante. Se reduz, é porque o seu número de oxidação diminui. Repare-se, tínhamos aqui mais 2 e passou para 0. Portanto, algum treino com estas designações, porque elas, por serem muito semelhantes, às vezes torna-se difícil trabalhar com elas. Perder eletrões significa oxidar. Quem perde elétrons porque alguém os recebe. Portanto, vai provocar redução, sendo ele então o agente redutor, e o seu número de oxidação aumenta. A outra espécie
porque tem que estar sempre presente, porque ninguém perde eletrões para ninguém, tem que perder para alguém, e neste caso temos o zinco a perder eletrões para o seu 2 portanto, quem ganha eletrões, dizemos que se reduz. Se reduz, é porque aceitou eletrões. Se aceitou eletrões, é porque provocou a oxidação. Portanto, ele é o agente oxidante. E o seu número de oxidação diminui. Portanto, nós aqui temos basicamente uma reação de oxidação-redução, em que íons Cu2+, atacam quimicamente um bocado de zinco metálico e recebem eles 2 eletrões do zinco, passando o zinco para a solução aquosa como cateão Zn2+. É o que está aqui exemplificado nesta equação de oxidação-redução. Vamos ver mais uma animação para tentar sedimentar um pouco mais o que acabou de ser dito. O zinco oxidou-se, o cobre reduziu-se, o cobre reduziu-se, o zinco oxidou-se, cobre reduziu-se, zinco oxidou-se, cobre reduziu-se, zinco oxidou-se, trocaram entre si um par de eletrões. Trocaram entre si um par de eletrões. Quem é que aqui é o agente oxidante? Ora bom, o agente oxidante é o Cu2+. Porquê? Porque o Cu2+, é que vai provocar a oxidação do zinco. Quem é o agente redutor? Obviamente que é o Zn, são os átomos de zinco. Porquê? Porque ele vai fazer com que este reduza o seu número de oxidação, fornecendo-lhe 2 eletrões. Portanto, vai provocar redução aos íons Cu2+. Então, o Zn é o agente redutor, conforme está aqui exemplificado. Zn oxida-se, se oxida, perde eletrões. Se perde eletrões, vai provocar redução. Redução de quem? Do cateão Cu2+. Este, ao aceitar eletrões, reduz-se. Mas porque aceita eletrões, é porque provocou a oxidação. Portanto, quem se reduz é o agente oxidante. Quem se oxida é o agente redutor.